Olha, a gente voltou, eu já estou aqui conversando com ela. Eu falei para vocês que nesse mês de março nós vamos trazer mulheres extraordinárias. Eu falo muito que a mulher é a voz feminina é a voz desse século. Todos os reportes, todas as pesquisas apontam para isso. E a Cláudia Paranaguá já é essa voz faz muito tempo. Por defender a mulher, por estar de olho em dados, por fazer disso uma causa dela, pessoal, dela como advogada, do escritório dela. Eu acho que, eu falava ainda há pouco, Cláudia, que é um tema que nós não podemos deixar de falar, é a questão do gênero, é a questão da mulher. E a Cláudia, ela tem uma experiência gigante. Ela atua na área do direito da família, mas na área do direito da família, isso também são questões que muitas vezes são judicializadas, que muitas vezes são questões tensas em relação a esse modelo de família, independente de qualquer que seja. O fato é que a violência, ela teve muita visibilidade e ainda continua tendo, e por conta não só disso, mas principalmente das mulheres que sofrem, que não são alcançadas e não podem ter voz, é que o teu trabalho é super importante. Então, queria super agradecer que você está aqui com a gente. Que bom que a gente está podendo trazer para você dividir todas as novidades, né? A proteção que a mulher tem hoje. Bem-vinda. Muito obrigada. Olha, com essa acolhida, gente, a gente fica mais motivada ainda para seguir com essa missão, né? Então, assim, Maia, eu me sinto em casa aqui com você. Você sabe que você é uma pessoa especial para mim. Obrigada. Você faz parte da minha história, né? Da nossa história, da história do Piauí, da história da comunicação. Eu acho que a gente cresceu junto, assim, você Sim. lá no início do jornalismo, entrando na advocacia, eu lembro demais isso aí. E quando a gente inicia nessa carreira da gente, mas a gente não sabe muito ainda como é que a gente vai seguir, onde a gente vai chegar. Então, assim, o caminho é que vai acontecendo. Eu acho que muito nova ainda, quando eu iniciei minha advocacia, eu não imaginei onde essa estrada ia me levar. Nossa, ela me levou a lugares, assim, que me tornaram outra pessoa, inclusive. Você se sente hoje na hora certa, no lugar certo, fazendo o que precisa ser feito. Exatamente, porque é uma questão de conscientização, de consciência, e uma consciência que está aqui dentro. E quando você percebe que a gente está falando de direitos humanos fundamentais, que a luta de gênero, a luta das mulheres, aí a gente percebe que a gente tem que fazer realmente essa diferença. A gente tem que falar sobre isso. O direito das mulheres, o direito de gênero é uma agenda permanente. Ela não é cansativa, ela não é mimimi, já cansei de falar sobre isso, já cansamos de falar que as mulheres estão reclamando. Não, vocês precisam se inserir, porque enquanto tiver uma mulher sob qualquer condição de negligência, de opressão, de violência, é um problema de todos. E os dados são estarrecedores. Os dados são alarmantes. Eu fiquei assustada antes de eu vir aqui para o programa, que eu sempre gosto de dar uma checada na atualização de dados, e eu chequei uma atualização de dados que 2022, o ano passado, explodiu a questão da violência. A gente teve um retrocesso com relação a essa luta, porque a luta é permanente. Tem momentos que a gente não está mais lutando, a gente está resistindo, que é um outro ponto que a gente defende. Não é? Então, quando a gente fala de gêneros, pessoal, não vamos dizer, está demais, é uma fala que está exagerada. Não é, porque é uma fala que é necessária, porque são direitos iguais. Não, a questão do feminismo, por exemplo, que a gente vê críticas, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é isso. O que é o feminismo? O feminismo é a busca da igualdade que está prevista na Constituição Federal de 88. Você acha que nós avançamos, Cláudia, quando você falou da Constituição de 88? Eu fiquei pensando na quantidade de leis que foram surgindo, que são bem-vindas, mas a gente sabe que ela tem um caráter de tornar igual os desiguais, né? Muitas dessas leis. Fazer a equidade, né? A equidade. Então, assim, nós evoluímos, você acha, o Brasil, dentro do que você tem acompanhado? Eu acredito, assim, que a gente está se transformando. Às vezes nem evoluindo, sabe? E o que é que eu vejo? A Constituição Federal é de 88, homens e mulheres são iguais perante a lei, mas o que a gente vê quando a gente fala de dados e a nossa realidade? É só a gente olhar aqui para o lado.
nós temos uma igualdade plástica, uma igualdade conceitual, formal, que está lá na Constituição Federal. Mas, na verdade, no dia a dia, a gente não tem essa igualdade. A gente precisa avançar ainda muito. Não é a Maria da Penha, não é do feminicídio. Elas são pontos fundamentais, importantes, de tentar fazer essa repressão e essa educação também, porque tudo parte pela educação. Sim. O homem violento, ele foi uma criança que, pelos dados também que eu vi, ele pode ter presenciado e ter vivido num lar violento, então ele pode ter tido uma educação realmente violenta. Então, tudo isso parte da educação. Então, a lei, muitas vezes, ela vem justamente para fazer esse ponto educativo. Você acha que legalmente, Cláudia, você atua em várias áreas, né? Mas principalmente no direito da família. Sim. E como eu contextualizei, tem muita coisa que você escuta e que a gente não sabe, né? Porque um advogado, ele é praticamente um psicólogo. Né? Tem muita coisa que chega no teu escritório aí eu queria saber assim, legalmente falando, independente da violência contra a mulher, onde que a mulher brasileira está melhor amparada ou está desamparada? Bem, os direitos são iguais ali, como eu falei conceitualmente, mas eu acredito que as mulheres, elas estão desamparadas em todas as partes. Por quê? Por exemplo, renda. Vamos falar de renda. Mulher ganhando dinheiro, mulher ocupando espaços de decisão, mulheres que mesmo quando ingressam por concurso público, dentro do sistema do órgão que ela está, ela não consegue ascender profissionalmente, que é aquela teoria do teto de vidro. Então, assim, todos os espaços, ela ainda, na vida política também, então todos os espaços, ela não conseguiu ainda preencher como deveria, ocupar como deveria, por conta, obviamente, de uma formação da nossa estrutura de sociedade. Com cotas, no caso da política, mesmo dizendo que é tudo igual, mesmo a mediatização de tudo isso, da mas efetivamente ainda não. Dessa diferença. Ainda não aconteceu. Eu até gosto, eu tenho até um artigo sobre isso, ainda não teve verão para as mulheres. Eu tenho um artigo falando sobre as estações do ano, numa analogia a esse direito, essa luta das mulheres. E a gente não tem ainda o verão para as mulheres, a gente tem muito inverno ainda. Quando a gente olha para o... É verdade, né? as estações são... Se a gente for ver trabalhando com artigos e as estações, se você for perceber, a gente tem um período de inverno, talvez a gente esteja saindo de um outono, para entrar... No direito da família, a mulher também, ela continua nessa jornada de... Porque são muitas as questões do direito da família e que pesam em grande parte, e nós não estamos falando porque somos mulheres, só porque somos mulheres. Claro que nós somos mulheres, que a gente sabe... Nós podemos falar com autoridade. Com autoridade, mas que pesa mais em relação à mulher no direito da família. Olha, o direito de família brasileiro, ele foi construído justamente com essa, vamos dizer, essa evolução do direito da mulher. Eles estão ali, caminhando juntos. Então tem muita coisa. Tem muita conexão com relação a esses direitos. Então, no início, em 88, quando eu me formei, por exemplo, a porta de entrada de divórcios e tudo isso era através das mulheres. Porque mais de 90% das mulheres era quem buscavam a justiça, para pedir o divórcio. Que isso foi validado. Foi validado. E o divórcio é só a base, porque dentro do divórcio vem pensão alimentícia, que são os alimentos, vem a questão das guardas de filhos, vem a questão da partilha de bens. Então, assim, as mulheres, então a evolução da mulher, as famílias plurais, a diversidade que as famílias que ocorre no Brasil, elas têm toda uma ligação com a vulnerabilidade da mulher. Aí encara a alienação parental. Aí vem a alienação parental e você tocou num ponto importante, porque muitas vezes se criam leis que são utilizadas contra as mulheres. Isso acontece. Às vezes, a lei da alienação parental, que teve a reforma agora o ano passado, ela é uma lei que é muito criticada e é criticada pelas mulheres por entenderem que realmente ela pode ser uma armadilha e um gatilho para a violência de gênero. Porque alguns pais, eles utilizam de uma lei que é boa, sem dúvida alguma, justamente para fazer uma violência contra elas, para oprimi-las, quando, na verdade, existe não a alienação parental, mas a alienação parental inversa,
inversa, que está na nossa literatura, de que o pai pratica e tenta atingir a ex-mulher através de uma lei como essa, que está se transformando numa verdadeira discussão no Brasil. Entendeu? Então, assim, nós precisamos observar armadilhas que vêm através de leis boas, que servem para, inclusive, aplacar o direito das mulheres. Muitas mulheres são desestimuladas, Maia, a buscar seus direitos, justamente porque elas encontram ao seu redor um sistema que odeia as mulheres, que muitas vezes as reprime. Então, o próprio ex-companheiro, ele vira para a mulher e diz: não vá, o sistema não te acolhe. Você vai ser prejudicada. Você tem que aguentar. Tanto que muitas não denunciam. Não denunciam. Aí tem a questão da dependência psicológica, a dependência econômica. Todo tipo de dependência. Refém, não denunciar, socialmente. refém de uma situação. Isso. Você acha que hoje as mulheres estão denunciando mais? O que a mulher pode fazer para se proteger, inclusive quando ela denuncia? Porque a gente continua não podendo dizer não aos homens. Né? A maioria dos homens, né, ainda não aceita e mata e assassina. Todo dia tem casos. A cada 5 minutos uma mulher é assassinada no país. Então, assim, o que fazer diante disso? Se existem as leis, se existem pessoas como você, se existem órgãos de controle externo, se existe OAB atuante, se existe todo mundo atento, se as empresas também estão criando o Disque Denúncias para proteger as suas colaboradoras. Qual é o caminho que você acha? Então, você falou aí do não, né? Eles não entendem o não, e para mim o não é uma palavra completa. É não. Não tem mais, e por quê? Porque ela estava com a roupa assim, ou ela... Não. Finalizou a história. Então, é preciso que se entenda esse comportamento. E o que é que acontece? A rede de proteção, ela está fragilizada. Depois da pandemia, ela ficou mais fragilizada ainda pelo atendimento, porque uma mulher que é vítima de violência precisa primeiro saber como acolher. E não só acolher, o sistema ele tem que continuar, porque ela não pode voltar para o lar violento. E se não tiver... Se não tiver, ela tem vergonha de trabalhar, ela é exposta. Então, o Tribunal da Internet acusa a mulher. E se você fizer um levantamento das pessoas que foram mais prejudicadas em suas imagens na internet, foram as mulheres. Elas foram as maiores vítima disso, né? Eu já fui vítima defendendo o direito de uma cliente e de exercer a minha profissão. Você foi ameaçada. Então, nós fomos ameaçadas. Então, você vê o quanto que a gente está num momento que a gente precisa afastar o ódio, sim, o ódio das pessoas, porque o ódio é um sentimento que ele contamina. Então, as redes mostraram isso. A gente odeia no trânsito, a gente odeia nas redes sociais, a gente odeia as pessoas pelo simples fato de elas existirem também e terem seus direitos. A gente não consegue entender. Só que a gente precisa acreditar nessas próximas gerações. E a gente só consegue modificar isso dando exemplos. A dialética, ela é interessantíssima, a gente discute, eu já falei até isso aí, mas a gente precisa dar exemplo. A gente precisa dar exemplo quando a gente vai deixar o filho da gente na escola e a gente não cumpre as regras do trânsito, a gente tenta tomar a vaga do outro, sabendo que ele chegou primeiro. E teu filho está lá do lado do teu carro vendo esse exemplo. E ele vai reproduzir isso mais adiante. Como ele vai reproduzir tudo que ele vê em casa? Como ele vai... A violência é uma reprodução, Você falou uma palavra mágica para mim, que é a questão da consciência, sabe? Sim. Se você tem uma consciência em relação a isso... Até queria te perguntar assim, eu abri dizendo que todas as pesquisas, de fato, mostram que a voz da mulher vai ser a voz desse século. Na sua área, você vê sinal disso, já que você vê tanta voz sendo... Nós vemos, né? Mas eu digo particularmente porque você está cara a cara com essas mulheres diariamente. Vozes sendo silenciadas ou vozes que não se escuta, né? E você falou silenciadas, né? E eu lembrei aqui de uma frase da ministra Carmen Lúcia, e ela fala até assim, nós não somos silenciosas, nós somos silenciadas. Durante toda a história do patriarcado e aquela coisa, da construção do nosso povo, inclusive. E não falo só de Brasil, falo de mundo também. E assim, na advocacia, hoje, né, a gente tem a quantidade
de mulheres, ela hoje é superior à quantidade dos homens. Mas não está falando, eu converso com ela, não é sobre quantidade, é qualidade. Sim. A ocupação desses espaços, ele é uma forma equilibrada. Não tem guerra dos sexos, é todo mundo ocupando os lugares de forma equilibrada, entendeu? E as mulheres, infelizmente, ainda não estão ocupando os seus lugares como elas merecem. Elas não estão lá por favor, elas estão por merecimento. Por terem direito de serem representadas. Na UAB, por exemplo, Piauí, nós, a única advogada que presidiu a nossa ordem foi a doutora Fides Angélica, a nossa referência. Eu lembro que quando eu me formei, eu recebi minha carteira da Fides Angélica, isso para mim teve um sentimento assim, de uma projeção de que eu recebi a carteira de uma mulher que estava no controle, estava tomando as decisões. Então, a gente precisa trazer as mulheres para tomar as decisões. Ela não é para receber e servir a quem decide, mas decidir junto. De poder ter liberdade de se posicionar. De forma irmanada. Então, tem que tirar esse conceito que a mulher nasceu para servir. Você acha, a Isabela Paranaguá, sua filha, e vocês trabalham juntas no escritório, ela tem uma formação fora do Brasil, né? Na Inglaterra, né? Ela fez estudo de gênero, pesquisa lá. E fez estudo de gênero e tudo, Exato. E com certeza ela deve dividir muita coisa com você. Você acha que fora do Brasil, para a gente encerrar a nossa entrevista, você acha que tem lugar qual é o lugar que está mais avançado em relação a isso? Porque a gente fica olhando a mídia local, nacional, global, e a gente tem visto casos violentos de assassinatos, de feminicídio, em todos os lugares. Claro que tem lugares que as mulheres estão mais vulneráveis que outros, mas a gente sente que há uma vulnerabilidade que é quase em escala global mesmo. Global mesmo. Existe um lugar onde, quando a gente vê, por exemplo, uma presidente de um país que dançou e foi julgada na internet porque ela estava numa festa dançando. E estava num país altamente evoluído. Nórdico, né? Nórdico, e que a gente imagina que não ia ser reprimida. Né? Né? Como teve uma outra mulher agora recente, não foi da Dinamarca, pode até me ajudar, é que ela desistiu foi na Austrália, ela né? Desistiu de ser a governadora. Exatamente. Porque ela precisava cuidar dos filhos. Ela disse que já tinha feito a colaboração dela. Olha como mulher é diferente, né? Então, ela precisa abrir mão da sua carreira, o caso da governadora de um país lá da Austrália, ela deixou de exercer esse cargo público, político, porque ela precisava cuidar dos filhos dela. E você traz uma temática interessantíssima, que é a jornada dupla de trabalho das mulheres. Essas mulheres que estão em casa, que é um trabalho doméstico, é um trabalho relevante, ele faz parte, inclusive, da economia do cuidado, entendeu? Ele não é contabilizado, mas sem um trabalho das mulheres no lar, cuidando dos filhos, da casa, do marido, para que ele possa sair, como é que existiria esse sistema social? E, gente, então, assim, tem são pouquíssimos lares que dividem isso. Que dividem as tarefas. Então, o companheiro, ele não tem que dar uma ajuda nas tarefas domésticas, ele tem que dividi-las, dividir tarefa. Isso não cai o braço, nem deixa de você ser menos ali. Então, esse trabalho não remunerado da mulher dentro da casa, fazendo o serviço do lar, entendeu? É um trabalho que a gente precisa visibilizar, porque ele é fundamental. Ele é uma ponta dessa invisibilidade que tem do direito das mulheres. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu acredito que a gente está evoluindo. Esse falou de país, quais os países? Olha, tem os Estados Unidos, que tem uma rígida punição, isso é muito importante. Ele tem um time para poder fazer a punição. Intolerância zero. Punição, e alguns países da Europa, sem dúvida, e tem os que não são tão bem, mas não estão tão bem, mas eles têm políticas públicas para tentar enfrentar, entendeu? Tem compromisso com essa agenda. A gente tem que parar permanente. de improvisar no Brasil. A gente precisa parar. A gente também tem que deixar de agir de modo aleatório. Isso precisa ser uma preocupação de todos, homem ou mulher, em casa, no trabalho, quando sai com os amigos. Isso tem que ser um assunto, um tema recorrente, a ponto de constranger mesmo alguém
mentalmente a pessoa se sentir constrangida de já ter visto algo, não ter denunciado. Esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, como assim? Isso foi plantado da própria cultura, Exatamente. mas tem que meter mesmo, tem que fazer a denúncia. Não é que você vai chegar lá e vai interferir, você tem formas de chegar até essa tentar vítima proteger essa mulher. E tentar proteger essa mulher. Né? E você, mulher, nós mulheres, eu sei que é fácil, você que está nos assistindo na internet ou na TV, a gente dizer assim, não tenha medo de denunciar. Quando você tem uma arma apontada para você, quando você tem um companheiro violento, quando você depende dele para comer, quando você tem filhos com ele que você depende. Né? A gente tolera muitas vezes a sociedade isso aí. A gente entende isso. Mas, assim, a gente precisa encontrar uma saída. E nós precisamos montar essa rede de proteção, né, nesse sentido. E até queria dizer que muita gente, só para encerrar, várias iniciativas depois do protocolo que foi divulgado na Espanha por causa do jogador Daniel Alves, que ainda hoje está preso. Olha aí como funciona lá. A gente falou de Europa, olha a diferença da Europa Ocidental, né? E dos Estados Unidos, porque a punição ele ainda hoje está preso, né? Teve outros casos de jogador de futebol. Me ajuda, gente, vocês que estão aí no celular, o Robinho também. Isso. Né? Então, assim, lá foi mostrado que as boates têm um protocolo. O Brasil começou a adotar esses protocolos de proteção, que eu acho que a gente não pode mercantilizar os protocolos. Você não pode dizer assim, na minha boate, no meu restaurante tem um protocolo porque você quer fazer de conta que está se preocupando com a coisa. Tem que funcionar. Por isso que a gente não pode mercantilizar as coisas, é por isso que eu estou falando. Aí tem vários outros protocolos no Brasil. O Instituto Avon criou um programa agora, Você Não Está Sozinha. Tem uma iniciativa da Fing Olga, do Google e do Facebook, que auxilia as vítimas de violência doméstica começou no isolamento social na pandemia, mas agora continua. Então, é só comunicar ao robô isa.bolt por message, que na hora, por meio da mensagem, ok Google, falar com o robô Isa, digitado ou falado, que ele vai agilizar todos os números que estão disponíveis na sua região, na sua área. Então, assim, são as tecnologias aliadas chegando também para... É importante que são importantes, né? Isso. E como você bem falou, não pode ser uma coisa aleatória, não podem ser pontas soltas. Existe uma conexão que é milenar. E eu, até num outro artigo que eu fiz, olha, a gente pensa que elas são soltas, mas elas são como os fios de nylon. Elas estão ali interligadas, muitas vezes a gente consegue visualizar, mas então é por isso que a rede, ela tem que ser completa, ela tem que fechar o ciclo. Não adianta a mulher entrar na delegacia e fazer o boletim, não adianta ela ligar para o 180 e ela ficar no lar violento, ela voltar para casa, porque ela não tem apoio para cuidar dos filhos, porque ela não tem emprego. Então a gente precisa olhar isso de forma coletiva, é coletividade, é pensamento coletivo. Direitos humanos fundamentais, o homem tem uma filha, tem a mãe, tem a irmã, tem neta, nós estamos, a vizinha, nós estamos envolvidos. Então, é um compromisso da sociedade, exatamente. Tem um compromisso da sociedade com a dignidade da pessoa humana. Isso sim. Sem dúvida. Então, queria agradecer à doutora Cláudia Paranaguá, advogada, que tem... como design de causa, adota como causa pessoal e profissional a questão da proteção, da violência, de todos os tipos de violência, que a gente só citou alguns, se a gente fosse, ia ser em ordem alfabética, né? Muitas. Em relação à mulher, nesse mês das mulheres, né? Exatamente. Animais, então, assim, esse mês das mulheres a gente vai abordar muito esses assuntos e queria agradecer aí você que nos acompanha, internauta, telespectador. Obrigada, Cláudia, sempre uma honra. Para mim, uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Olha, não vai dar tempo hoje da gente fazer o nosso Dados que Falam, que seria todo sobre mulheres, mas a gente vai compartilhar esses dados que a nossa produção pesquisou, o Lucas, e vai dividir nas redes sociais para você e vai abordar em outros momentos, porque o mês da mulher tem que ser todos os meses, né? Talvez seja até uma boa a gente falar disso no outro momento para poder abordar novamente o assunto. Eu fico por aqui, você por aí, mas não duvide, a gente se encontra e se encontra sempre. Tchau!